Programa Paulo Berengues, oferecimento, bom tempo, reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, neste dia para falar sobre as coisas da política. Muita coisa acontecendo na política aqui em Goiás, aqui em Goiânia particularmente, com dois eventos que marcaram a semana. Na terça-feira, a reunião da base aliada ao governo do estado, em que Marconi Perillo fez uma exortação aos pré-candidatos atuais para que se unam em torno de apenas uma candidatura. Muita coisa aconteceu a partir dali. E outro evento que marcou também bastante essa semana foi o anúncio feito pelo ex-prefeito de Goiânia, ex-governador Iris Rezende, dizendo que abdica da vida pública, sai da carreira política e não será, portanto, candidato do PMDB à Prefeitura de Goiânia. Para falar desses dois assuntos, temos dois convidados. Primeiro, deputado estadual Bruno Peixoto, que é do PMDB de Iris Rezende e é presidente municipal do partido também. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Obrigado por ter vindo. Participando também mais uma vez do programa, ele que vem sempre, né, e tem os seus comentários sempre incisivos, sempre duros, sempre inteligentes. Jornalista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Um abraço a você, um abraço ao telespectador, um abraço ao Bruno Peixoto. Vamos nós com os assuntos quentes, efervescentes da nossa política. Cada dia uma bomba, uma novidade, algo mais para a gente observar, comentar e saber o que aquilo pode representar no nosso dia a dia, né, Paulo? Verdade. E é só o começo, né, Gama? Porque a eleição, né, embora alguns digam que está distante, mas ela está muito perto, né? Mas até lá muitas outras coisas bombásticas vão acontecer. Verdade. Nós temos uma nova maneira de fazer política, muitos partidos, alguns políticos ainda não compreenderam isso. É verdadeiramente um modo diferente de fazer política. Estão chamando de pré-campanha aquilo que, na verdade, é uma campanha superativa, cheia de detalhes, novidades, muita coisa quente todo dia. Verdade. O intervalo é rápido e a gente já volta. Muito bem, como eu disse na abertura do programa, dois convidados e pelo menos dois assuntos bastante polêmicos, né, que aconteceram durante essa semana. Daqui a pouco a gente fala sobre a base aliada ao governo do estado, que tem três, segundo outras pessoas, tem quatro, né? Teria 4 pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. O governador Marconi Perillo fez uma exortação, fez um apelo para que haja união entre eles nesse momento. Só que logo depois aconteceu o anúncio de Iris Rezende, dizendo que ele deixa a vida pública, ele sai da política. Luiz Gama está aqui para fazer os seus comentários e Bruno Peixoto, que é deputado estadual pelo PMDB e presidente municipal do partido, pode nos dizer o seguinte, deputado, e eu tenho certeza que o senhor já deve ter ouvido essa pergunta de várias pessoas depois do anúncio de Iris. É para valer esse anúncio? É. Evidentemente, ficamos surpresos com essa decisão. Ficamos tristes com esta decisão. Mas ela é irrevogável. Iris Rezende deixa de disputar eleições. Mas é evidente que nós, PMDBistas, que temos o Iris como referência política, vamos quase que diariamente buscar o seu conselho, buscar a sua orientação e mantermos laços fraternais. Digo isso porque tenho em Iris Rezende como um pai. Tenho carinho extremo por Iris Rezende. Iris Rezende que conversou essa semana com o nosso repórter Rafael Vasconcelos e falou um pouco sobre os motivos dessa desistência dele. Confira. A decisão eu tomei logo que conheci o resultado das eleições de 2014, quando delas eu participei como candidato a governador. Quando conheci o resultado, eu tomei uma decisão íntima, embora tenha ficado comigo e com as pessoas mais próximas da minha família. A minha esposa e meus filhos já sabiam que eu não iria mais disputar a eleição. Deixei de participar muito de encontros políticos, participava mais de encontros que não tinham caráter político, justamente porque eu senti que, ao perder aquela eleição, eu não teria mais motivação para disputar outras eleições. Então, quando foi agora, um dos motivos, falei,
vou deixar de ser pneu de estepe na política do meu partido. Eu não vou mais disputar a eleição. Foi isso. Até foi bom você fazer essa pergunta, porque as pessoas vão entendendo melhor. Quer dizer, não tinha, o Íris saía e vinha, né? Não tinha, de novo, vamos chamar o Íris e ele vem. Então, agora, eu, com antecipação, tomei essa atitude. Tá aí o desabafo, né? Daqui a pouco o Gama faz o comentário, mas antes eu quero ouvir ainda o deputado Bruno Peixoto na condição de presidente municipal do PMDB. Íris foi realmente pneu de estepe esse tempo todo no seu partido? Reconheço que sim. E vou te dar um exemplo. Em 1998, Maguito Vilela pediu ao Íris para deixar o Ministério da Justiça, que fazia um excelente trabalho, e viesse candidatar ao governo do estado de Goiás. Maguito pediu a Íris? Maguito pediu a Íris e foi dito isto em uma convenção do nosso partido, confirmado por Maguito Vilela, por problemas pessoais, problemas de saúde naquele momento. Depois nós tivemos Henrique Meirelles, que veio para ser candidato e em janeiro disse ao Íris que não seria candidato, pois o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que ele não candidatasse. Foram atrás de Íris, que fazia os melhores momentos de sua vida pública na Prefeitura de Goiânia, e o PMDB exigiu que Íris deixasse a prefeitura e candidatasse. Mais uma vez, para socorrer o partido, porque Henrique Meirelles não se propôs candidatar. Na sequência, tivemos Vanderlan Cardoso, que fizemos uma festa para Vanderlan, e Vanderlan deixou o partido, o PMDB, e Íris Rezende candidatou-se novamente contra a sua vontade, porque Júnior Friboi, na última hora, desistiu de candidatar-se e Íris, de novo, o partido pedindo e exigindo a candidatura de Íris. Então, o Íris está correto em todas as suas falas. Nenhuma dessas ele estava preparado para ser candidato e o partido exigiu que ele fosse candidato usando-o como estepe. Concordo plenamente, porque acompanhei todas essas posições de Íris Rezende. Luiz Gama, como é que você vê essa história? Eu vejo que é para valer, Paulo. Realmente o Íris tomou a decisão, pendurou as chuteiras, como a gente diz no meio do futebol. Ele definitivamente está aposentado, né, na vida pública, na política, vamos dizer assim. Você esperava ver isso tão cedo? Esperava. É? Esperava. Por quê? Agora, a verdade é que nesse céu PMDBista há muito mais coisa no ar que simples avião de carreira. O Íris não desistiu agora porque apenas ele enjoou de ser pneu de estepe do PMDB. Não, 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 não. Na verdade, o que o Íris está fazendo é deixando o PMDB órfão de candidatura. Se de verdade ele tivesse tomado a decisão, como ele disse ao repórter Rafael Vasconcelos, que tomou essa decisão quando perdeu pela quarta vez para o Marconi Perillo, né, ele tinha avisado o PMDB tinha se organizado, tinha se arrumado e teria nesse momento uma outra candidatura pronta para disputar, uma candidatura competitiva. Eu acredito que o PMDB teria nomes para neste momento agora, Paulo, estar competindo para valer na eleição em Goiânia. Se tivesse tido tempo para ser trabalhado. Se ele tivesse avisado lá quando ele disse que tomou decisão interna. Não tomou, não. Ele tomou agora, baseado em coisas que ele não quis dizer, mas que nós aí podemos imaginar. Por exemplo, eu penso que a prisão do Cavendish, que a prisão do Cachoeira, que essa história da Delta, a administração do Íris com a Delta, é um negócio que não está muito bem explicado. Quem trouxe a Delta para Goiás, quem foi? Foi a administração Íris Rezende naquele primeiro contrato com os sensores aqui em Goiânia. Eu penso que o Íris, depois de 58 anos de vida pública, imaginou, eu não vou mexer com isso mais não, eu não vou colocar o meu nome, primeiro para salvar a pátria do PMDB, como sempre fiz, e depois, para ver o meu nome, depois de 58 anos, não é? Na lama. Eu estou pensando que o Íris imaginou que não estaria disposto a correr o risco desse desgaste agora no finalzinho da sua vida e da sua carreira política. Porque se não fosse algo desse nível, ele não desistiria agora. Por quê? Porque seria uma grande sacanagem com o PMDB. Como é que ele desiste em cima da hora e deixa o PMDB a ver navios? Sim. Não dá conta, eu não dou conta, ninguém em sã consciência dá conta de imaginar que o Íris faria uma imensa covardia dessa com o PMDB que ele diz que ama tanto. Vamos ouvir o Bruno. Gama, eu lhe escutei, espero que me escute sem interromper, por favor. Você está
completamente enganado, equivocado. Um homem que não teve medo da ditadura. Um homem que ajudou a construir Goiânia, ajudou a construir Goiás. Um homem que tem temor a Deus vai ter medo de uma outra situação, e eu conheço a índole e o caráter de Íris, porque eu o acompanho desde quando nasci. É um homem sério, íntegro, honesto e não teme, porque não prevaricou durante a sua vida pública. Esqueça isso. Isso é a oposição a Íris que tenta implantar mentiras. Íris Rezende é um homem sério, honesto, íntegro, e eu conheço e tenho orgulho de ter ele como um líder político e quem eu respeito imensamente e digo, merece o seu respeito também, Gama. E vou além. Quando terminou o processo eleitoral de 2014, Íris Rezende disse isso em várias reuniões, que pararia o seu projeto eleitoral. Nós, PMDBistas, que erramos e não acreditamos porque sempre confiamos que Íris poderia ser o nosso candidato a prefeito. O pneu de estepe. Nós erramos ao pensar assim. E Íris disse, combati o bom combate, guardei a minha fé. Essa é a fala de Íris Rezende. Agora, presidente... Então digo a você, vamos respeitar o Íris, porque tem uma história, é honesto e não prevaricou em hora nenhuma quando foi gestor público. É bom dizer o seguinte, deputado e Paulo, eu não fiz nenhuma acusação ao Íris, não estou acusando de nada. Aliás, tenho o maior carinho e respeito pela história de um cara que tem 58 anos de vida pública. Estou apenas analisando as circunstâncias nas quais ele desiste. E todo mundo sabe que o Íris sofre de uma doença incurável. Eucaliptismo, Paulo. Você sabe o que é isso, né? Não. Você já viu alguma coisa crescer debaixo do eucalipto? Só ele aqui cresce, só o eucalipto. O Íris sempre foi um eucalipto dentro do PMDB, rapaz. Embaixo do eucalipto chamado Íris Rezende, nada cresceu. Tanto é verdade que o PMDB está em órfão, não tem candidato, não sabe o que fazer. Se vai pegar na mão de um outro partido, se vai ter uma candidatura sozinho, uma candidatura sem a menor chance. Enfim, o que o PMDB vai fazer? Não sabe, exatamente em função dessa característica política do Íris. Em momento eu não estou entrando na vida pessoal, na vida administrativa do Íris. Mas permita-me contestar, por favor. Tá, mas vamos depois entrar Vou dizer aqui, fui vereador 2 mandatos pelo PMDB. Deputado pelo 2º mandato pelo PMDB. Maguito Vilela foi governador pelo PMDB e conduzido por Íris. Tiago Peixoto foi eleito a primeira vez com apoio de Íris. Francisco Júnior foi eleito pelo PMDB, com apoio de Íris. Estou dizendo 2 nomes que não estão mais nos quadros do PMDB. Nós, PMDBistas, e digo, Clécio Alves, Célia Valadão, Wellington Peixoto, vereadores da capital, sempre com apoio de Íris. Bruno Peixoto, deputado estadual, com apoio de Íris. Nós temos também o Wagner Siqueira, que foi deputado, que saiu com apoio de Íris Rezende. Nós, PMDBistas, temos e sempre teremos o apoio de Íris Rezende para qualquer projeto. Digo isso, Gama, que é uma incoerência dizer que Íris não deu oportunidade. Íris tem sempre nos apoiado, nos aconselhado e temos nele como nosso líder, nosso referencial. Deputado, Íris nos dá toda a oportunidade. O fato agora é que os senhores estão diante de uma situação que precisa ser resolvida. Concorda? Ou o partido, como disse o Gama, ou o partido escolhe um novo nome ou ele apoia outra candidatura de outro partido. Qual vai ser o caminho? Eu entendo que nós do PMDB, juntamente com Democratas, Solidariedade, PRP e possivelmente PRTB, teremos uma reunião na próxima semana e juntos vamos ter a decisão de termos candidatura própria dentro deste grupo político ou de apoiarmos. Eu compreendo e eu defendo a candidatura própria, escolha deste bloco partidário. E com certeza contará com o voto e com o apoio de Íris. Não podemos esperar que Íris faça campanha, mas votar e atender o pedido partidário, não duvide. Isso ele o fará. Agora, não há dúvida que os senhores vão ter que ter candidatura própria, né, Gama? Porque, a julgar pelos partidos que o senhor citou, e com todo o respeito por todos eles, mas eles não têm um nome que tenha sido previamente, pelo menos, ventilado, lançado. Não tem. Vai ter que sair do PMDB esse nome. Pode ser. Nós temos alguns nomes já A menos que sendo analisados. Um pouco com o Vanderlan. É possível isso? Eu defendo que nós apresentamos um projeto diferente do que está posto.
Este é o meu Do que pensamento. está posto por quem? Pela atual gestão municipal, pelos projetos referentes a toda idealização de gestão que nós queremos. Então eu entendo que nós temos que apresentar um nome e um plano de governo. Este é o meu entendimento. Dá que tempo, este bloco dá tempo tenha um nome. para isso ter êxito lá na eleição? Não tenho dúvidas. Por quê? Nós temos vários nomes aptos à disputa. E Que aqui nomes foram cito, colocados na mesa, deputado? nós temos a Genor Mariano, que é vice-prefeito. Nós temos Lucas Virgílio, que é deputado federal. Nós temos Major Araújo, que é deputado estadual. Nós temos o Silvio, que é do Democratas. Nós temos Joel Santana Braga, que também é do Democratas. Tem o nome do vereador Clécio Alves, Célia Valadão, Wagner Siqueira. Tem o meu nome à disposição do partido. Então nós temos vários nomes que estão aptos para uma disputa eleitoral. E temos também 2 nomes que podem ser debatidos, entre eles Daniel Vilela. O Daniel tem filiação partidária... Na capital. É na capital? Daniel- O domicílio eleitoral dele é em Goiânia. Não é Daniel Aparecida. foi vereador em Goiânia. Sim. Foi deputado estadual por Goiânia. Ele não chegou a transferir E para deputado Aparecida, federal. não. onde o Não, pai não dele é transferiu. Está em Goiânia. Então é um nome apto à disputa eleitoral. Mas Daniel abriria a mão de um projeto que ele não esconde, que é, em 2018, disputar o governo do Estado? Projeto de governo é um projeto que não basta a vontade, tem que ter construído. E hoje, este grupo político tem sim a simpatia para que Daniel seja candidato a prefeito. Depende dele. Então nós vamos conversar com ele para ver se ele encabeça esse projeto. É um nome. O senhor não citou o nome de Dona Iris. É possível que ela venha a ser candidata? Tenho grande carinho por Dona Iris, foi deputada federal por 2 mandatos, foi a deputada federal mais votada na capital. No último pleito, teve toda uma trajetória, ela esteve um período acamada, graças a Deus recuperou-se muito bem, não foi para o pleito eleitoral com força total como deveria ir, não teve êxito, mas é um nome considerável, respeitado e merece ser apreciado. Porém, não sei se ela aceitaria um convite desse, mas é um nome que dignifica o PMDB para uma postulação. O senhor Dignifica. citou o nome de Daniel Vilela. Daniel Vilela foi eleito, né, Gama, presidente do diretório estadual do PMDB, num claro enfrentamento a Iris. Sim. Estou errado, não? Tá certo. Tá. Isso teria feito com que... O senhor esteve com Iris, inclusive nesse dia em que estamos gravando o programa, o senhor esteve com Iris. O senhor conversou, evidentemente, com Iris sobre as razões pelas quais ele resolveu se afastar da política. Dentre essas razões está essa derrota para Daniel Vilela? Vários foram os motivos. A eleição de 2014 foi o fator que mais levou-se em conta. Porque saiu o candidato de última hora, mostrou seu projeto ao estado de Goiás, acreditava-se num desgaste do governo, porém não teve êxito. Naquele momento, Iris entendeu que era hora de parar. Em relação à eleição do diretório estadual, ele não fez menção, mas deixou que o PMDB, a nível estadual, deixou falhas para com ele. Não posso referir se foi o processo eleitoral, mas que tem um sentimento em relação ao diretório estadual, isso existe. Pois é, ele deu uma declaração no dia em que ele anunciou, né, Gama, dizendo o seguinte, que agora o PMDB não foi que se vire, não, mas o PMDB que... Como é que foi a palavra que ele usou? Não me recordo a palavra exata, mas tipo assim, o PMDB... Caminho com as próprias pernas. Que se vire agora para buscar o seu caminho e tal. Falava em dar oportunidade para os jovens, eu dei. Quer dizer, tipo assim, ele meio que lavou as mãos, seria isso? Tipo assim, quer dizer, vocês queriam isso, agora deu nisso. Significa o quê, no entendimento do senhor? Que avaliação o senhor faz? Os jovens, como Daniel Vilela, por exemplo, comandando o diretório estadual do partido, que sempre esteve nas mãos de Iris, né? Sempre. Esses jovens não estão dando conta do recado? Daniel Vilela e a sua executiva estadual está desempenhando um belo trabalho, está percorrendo o estado, está movimentando o partido. Vejo com bons olhos o seu trabalho. Espero que tenha capilaridade eleitoral para 2018. É importante para nós. Iris Rezende sempre deu oportunidade e continua nos dando oportunidade. Vou ter em Iris Rezende sempre um exemplo, um referencial. Vou buscar nele sempre o conselho, porque tenho um grande carinho, como disse no início. Tenho Iris como um pai e assim vou tratá-lo sempre. O senhor está entusiasmado com a possibilidade de vir a ser esse candidato no lugar de Iris? Eu acredito que nós temos vários nomes aptos, porque não dá para ser candidato de si.
Você tem que ser candidato de um projeto, de todo um contexto. E este grupo político partidário, eu acredito que qualquer candidato apoiado pelo PMDB ou do PMDB, digo dentro desse contexto de bloco partidários, não tenho dúvidas que terá o voto de Iris Rezende. Não estou dizendo a mesmo participação... que seja Daniel Vilela? O voto não tenha dúvida que o terá, porque Iris é um homem de partido. Em relação a participar da campanha, não acredito que participará de nenhuma, seja quem quer que seja o candidato. Tá bem. Vamos fazer um intervalo? A gente já volta, vamos falar dos candidatos também, dos pré-candidatos nesse momento da base aliada ao governo do Estado. A gente volta a falar também sobre Iris e mais alguns outros partidos também. E a gente sempre lembra que o programa faz aí um rodízio, a gente sempre trazendo representantes de todos os partidos para falarem sobre esse momento político, tá bem? A gente volta já. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois convidados. Está aqui o deputado estadual Bruno Peixoto, que é presidente do Diretório Municipal do PMDB. Também está aqui o jornalista Luiz Gama, analista da cena política, né, Gama? Vamos falar agora sobre outras pré-candidaturas, estas da base aliada ao governo do Estado. E nessa semana, na terça-feira, o governador Marconi Perillo participou de um evento durante o qual ele fez um apelo, né, para que haja união entre esses pré-candidatos, para que haja apenas uma candidatura representando a base aliada. E ele fez um pronunciamento bastante duro, né, Gama? Foi verdade, foi muito incisivo. Muito incisivo. Confira. A responsabilidade tem que ser de todos no sentido da unidade. O doutor Zé Hector já falou a mesma coisa. Eu tenho falado, o Afrânio, o Lousa, todos nós temos tido essa disposição de buscarmos a aglutinação da nossa base. Eu só espero que depois não digam que não foram avisados. O que eu estou vendo agora é um trabalho de muitas pessoas pensando apenas em seus projetos pessoais. E eu estou observando a tudo isso com a coragem de quem já enfrentou muitos desafios e que está disposto a enfrentar outros desafios com os verdadeiros e leais companheiros que não querem esparramar a nossa base. E eu percebo que hoje tem muita gente que está trabalhando para espalhar a nossa base. Arquem com as consequências depois. Gama, como você disse, incisivo. Para quem foi exatamente esse recado? Para todas as candidaturas da base ou da chamada base do governo do Estado de Goiás ou próximas, né, do governo de Goiás e que tem cada um puxado para o seu lado, para a sua própria sardinha, como ele mesmo estava dizendo, os projetos pessoais. A rigor, ao meu ver, o governador Marconi Perillo está sendo muito claro. Olha, quem está comigo, quem está no nosso projeto, está. Quem não está conosco, quem não está no nosso projeto, está contra o nosso projeto. E quem está contra o nosso projeto, evidentemente, que não vai mais poder fingir estar empurrando o carro. Você sabe aquela história? Empurra meu Fusca aí, o cara só bota a mão. O Marconi está dizendo o seguinte, eu não sou bobo, eu estou vendo que a força do Fusca aqui está pequena. Por quê? Porque tem gente que está fingindo que está empurrando o Fusca. O Fusca, nesse caso, seria o projeto. Agora, esse projeto se refere a 2016 ou ele já quis dizer isso dando recado para 2018? Ele já quis dizer que significa 2016 e com reflexo direto em 2018. Tem muitas coisas por trás também desses pré-candidatos. Esse recado foi para eles também? Também. O que é que o Marconi está dizendo assim? Está dizendo o seguinte, olha, primeiro tem gente querendo bagunçar com a nossa base. E quando ele diz bagunçar com a base, esparramar, não é só para as eleições do município, não. Ele está dizendo o seguinte, em relação ao projeto de 2018 também. Esparramar a base agora nas eleições de 2016, naturalmente, isso vai significar reflexos na base para 2018. É isso que ele está dizendo. Ah, então você quer esparramar? Eu estou vendo, eu não sou bobo, mas quando eu não sou bobo, estou vendo, estou olhando. Depois você arca com as consequências. Como assim? Não, eu estou aqui esparramando a base, eu estou fazendo um jogo, essa base que se lasca para 2018, mas eu quero estar aqui por perto do governo. O que o Marconi está dizendo? Ah, é? Você quer esparramar a base, você não quer juntar? E quer participar do governo? Quer participar do comando dessa base? Não, menina, não. O que o Marconi está dizendo é isso, que as consequências seria exatamente um cerco a essas candidaturas, a essas forças políticas que hoje não representariam uma união dentro da base. Foi muito claro, governador. Eu não gosto de opinar sobre decisões de outros partidos, mas eu li no jornal de grande circulação, inclusive publicado no dia de hoje, que
Vilmar Rocha confirmou, que é secretário do atual governador, que confirmou a candidatura do seu partido. 2 dias após as declarações do governador. Nós temos também Henrique Arantes confirmando a candidatura de Bittencourt, que também é partido da base. Esses Como dois já se deram trataria declarações aqui no nosso programa também falando isso. E tivemos também Lúcia Vânia, que é mãe da secretária da Fazenda, a secretária mais forte do atual governo, que o seu partido terá candidatura. O atual governador está perdendo o controle da sua base ou os partidos não têm respeito mais pelo atual governador? Pelo contrário, a fala dele é muito clara. Eu estou no controle, eu não sou bobo, estou observando. Querem aprontar? Querem esparramar? Estou vendo. Arquem com as consequências. Ele não usou essa palavra, essa frase? Arquem com as consequências. Que consequências seriam essas? Não participar do governo, meu filho. Não participar do governo. Ah, tá bom. Eu estou aqui, eu sou da base e tal, mas vamos pro pau. Eu vou ajudar a rachar o projeto inteirinho para 2018, mas eu quero participar aqui, não tira do governo, não. Eu quero estar dentro. Na parte boa eu quero. Na parte ruim, que é na hora de abandonar o meu projeto pessoal e pensar num projeto de grupo, aí eu tô fora. Aí isso não existe. Aí o governador tá certinho, ué. Então, que negócio é esse? Quer dizer o seguinte, se o PSD lançar candidato, Vilmar Rocha está fora da secretaria. Se PSB lançar Vanderlan, a secretária, filha da senadora Lúcia Vânia, está fora do governo? Não, ele está dizendo o seguinte, vocês aí do PSD, vocês do PIS, do PIAquilo, vamos trabalhar uma candidatura só, de repente pode ser a do Vanderlan. De repente pode ser a candidatura que o Vilmar Rocha quer, pode ser a candidatura que a Lúcia Vânia quer, mas todo mundo caminhando num caminho só. A fala do governador leva-nos a entender que o que ele está dizendo é o seguinte, que todos precisam estar num projeto só. Pode ser o do Henrique Arantes, pode ser o do Bittencourt, pode ser o da Lúcia Vânia, pode ser o do Vanderlan, pode ser de quem quer que seja, desde que seja uma coisa só. Foi o que disse, neste mesmo evento, o hoje pré-candidato do PSDB, Giuseppe Vecchi. Ele prega a união, mas também não abre mão, não deixa de abrir mão da própria pré-candidatura. Veja só. Eu quero aqui aproveitar o momento para novamente conclamar os partidos que têm afinidade conosco, como o PP, que já chegou no primeiro momento, como o PTN, como o PHS, chamar os partidos que estão no governo para nós nos unirmos. Não é unir no VEC, não. É unir num projeto que seja interessante, que seja importante para Goiânia. É para isso que a gente tem que unir. Pois é, Vecchi foi incisivo aí, também durante esse pronunciamento. Está corretíssimo o discurso dele, você viu que está claro, né? E depois também numa coletiva ele tornou a falar e não mudou o discurso, não. Veja só. Se a discussão dessa união da base avançar e os outros pré-candidatos entenderem que não o nome do senhor, mas um outro nome fosse o melhor para captar votos numa possível candidatura a partir de agosto, o senhor estaria tranquilo com a desistência da pré-candidatura? Eu que propus isso. Eu tive capacidade de ter desprendimento para essas questões, de discutir, de colocar que para a gente poder criar união, você não pode chegar a todo mundo e botar o pé e falar que não abre mão. Então, essa proposta foi minha. Ou seja, a Vecchi também abriria a mão da candidatura dele. Nenhum deles diz claramente, até porque não pode dizer, a partir do momento que um candidato dizer, eu abriria a mão da minha candidatura, a candidatura dele já está morta, enterrada. A gente bota uma vela preta e um caixão e acabou a candidatura. Então, abertamente, nenhum deles diz. Mas a verdade é que, intrinsecamente, é isso que está sendo colocado, é isso que está sendo dito. É igual o Íris no PMDB. Ele vai dizer que está com medo da prisão do Cavendish? Não vai. Ele vai dizer que está com medo porque caiu nas pesquisas? Não vai. Ele vai dizer que está com medo porque o PT ameaçou a esparramar, a declarar para todo mundo em Goiânia o roubo financeiro que o Íris deixou na prefeitura? Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que está cansado, que não quer mais ser pneu de estepe, que o PMDB precisa andar com as suas próprias forças, que os jovens do PMDB precisam ter oportunidades. O jogo político, você sabe muito bem, Paulo, o jogo interno é um e o jogo público é outro. Primeiro, com o Íris Rezende não tem isso. É um homem que sempre fala a verdade, fala do coração e trabalha para o povo. Se é acostumado assim, dentro do seu grupo político, Gama, eu não sei. Mas no PMDB temos sempre a verdade como princípio e como base. E nós atuamos assim. Íris Rezende deixou de candidatar-se por sentimentos pessoais, questões de foro íntimo, e nós respeitamos e continuarei tendo em Íris sempre meu referencial político, sempre o carinho, porque é um homem que nunca prevaricou e digo, na minha opinião,
o melhor gestor na história de Goiás. Tá bem. E o que fica disso tudo, tanto em relação ao lado de Íris, quanto em relação aos pré-candidatos da base aliada, ao governo do Estado, fica o seguinte, virou tudo japonês, né? Extremamente aberta. A eleição está completamente aberta, qualquer coisa pode acontecer em relação a candidaturas, em relação a pré-candidaturas e até em relação ao resultado. Hoje é uma eleição completamente imprevisível em Goiânia. Valdir, delegado Valdir, teria, ele agora estaria, teoricamente, navegando em mares tranquilos com a saída de Íris, concorda? Concordo, porque além dos votos que ele já tem, ele navega com muita facilidade no eleitorado de Íris, né? Com a desistência de Íris, muito daquele eleitor do Íris tem facilidade de aceitar e entender o discurso do delegado Valdir. A tendência, então, seria o delegado Valdir crescer com base no eleitorado do Íris. O senhor concorda com isso? Eu discordo. Vai depender muito do candidato a ser apresentado por esse bloco de partidos. PMDB, Solidariedade, Democratas, PRP e possivelmente PRTB. Tá. Delegado Valdir, digamos que por um incidente de percurso venha a perder esse número de intenções de voto dele, que foi bastante elevado, né? Embora você que entende bem de pesquisa, Gama, essas pesquisas trabalharam apurando que apenas cerca de 30% dos eleitores manifestaram opinião, o restante ainda não? Na chamada espontânea, nós temos um pouco mais de 60% indeciso, né? Indeciso. Tá. A pesquisa agora, ela reflete muito mais o recall, aquilo que a pessoa tem de lembrança na mente em relação ao nome dos candidatos. Íris... É muito mais isso do que propriamente uma intenção de voto mesmo. Íris, evidentemente, em se tratando de recall, ele tem... É o campeão, né? Muito aqui maior. Na capital é sempre ele. 58 anos de vida pública, não é poderia menos. ser diferente, né? Agora, o delegado Valdir não é exatamente um iniciante, mas dentro de uma disputa ao executivo, ele é iniciante. Você acha que ele carrega para essa disputa as intenções de voto e acresce a essas intenções mais votos para essa eleição do executivo? Sim, há uma tendência. Porque nós temos um novo jeito de fazer campanha política agora, Paulo. Não é aquele jeito dinossauro de fazer política. Acabou, viu, Bruno? Presta atenção. Isso acabou. Existe um novo jeito de fazer política. Campanha política, pré-campanha política. E nesse novo jeito, o delegado Valdir, ele está bem adiantado em relação a muitos aí. É um cara muito presente nas redes sociais, mas é presente mesmo. Não é presente porque botou 10, 15, 50 auxiliares para ficar botando textinho em redes sociais. Isso não resolve, não. Ele tem presença na rede social, ele mesmo falando, aparecendo, dialogando. Ele participa ativamente. Aqui em Goiás, nós temos 2 políticos muito presentes na rede social mesmo, que é o governador Marconi, que aliás é pioneiro, e o delegado Valdir. E nesse aspecto, ele vai muito bem, viu, Paulo? Então, essa intenção de voto, ele deve permanecer com ela e deve crescer no eleitorado do Íris. É Marconi que faz as postagens, ele próprio? Não. Eu estou dizendo a presença do Marconi quando ele aparece no vídeo, quando ele aparece conversando, quando ele aparece dando entrevista, conversando com os internautas. Dos políticos de Goiás, só o Marconi faz isso e o delegado Valdir. De modo efetivo, de modo bem profissional. Deputado Bruno Peixoto, como é que os senhores pretendem trabalhar, dada a urgência de escolha desse novo nome? O senhor falou que vai ter uma reunião nessa próxima semana entre alguns partidos já aliados. E desses partidos, o senhor acredita que com a saída de Íris, com a desistência de Íris, esses partidos se manterão primeiro na base? Outros partidos poderão vir? É verdade que os senhores estão conversando com o PTB de Jovair? Pode haver uma aliança com Jovair? Na política, tudo é possível. Inclusive, o diálogo tem que ser permanente. E nós estamos mantendo o diálogo com uma série de partidos. O que nós vamos consolidar não dá para prever, mas que vamos ampliar esse leque hoje de 4, podendo ser 5 e chegarmos a 8, 9, é extremamente possível. Vamos ampliar o debate. Mas permita-me discordar do Gama referente ao estilo do PMDB de fazer política. Nosso estilo é de ouvir o povo e de acolher o povo. Esse é o estilo do PMDB. Nós estamos, sim, presentes nas redes sociais. Digo o PMDB metropolitano, digo os nossos deputados. Nós fazemos campanha nas redes sociais, campanha que eu digo, de mostrar o PMDB. Nós fazemos essa participação, sim. Porém, o nosso foco e principal objetivo é escutar as pessoas, tocar nas pessoas, acolher as pessoas. Esse é o nosso primeiro ponto. Tá bem, eu vou chamar mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Fique ligado.
Muito bem, programa de hoje, recebendo o deputado estadual Bruno Peixoto, que é do PMDB, ele que também é presidente municipal do partido. Também está aqui o jornalista Luiz Gama. Vamos fechar aquela questão da base aliada, fiquem à vontade os dois, para comentarem esses comentários que vêm também de integrantes da base aliada que defendem uma candidatura única para a Prefeitura de Goiânia nesse ano de 2016. Vejam. O deputado estadual Santana Gomes, do PSL, é a favor que a base aliada tenha apenas um candidato a prefeito de Goiânia. Política a gente faz em conjunto. E esse é o momento de a gente procurar o nosso melhor candidato. Se a base não unir, nós vamos ter dificuldade. Todos nós teremos dificuldade. O presidente do Diretório Municipal do PSDB, Rafael Lousa, tem a mesma opinião. Eu entendo que nós temos alguns exemplos exitosos com essa formatação. Haja visto as próprias campanhas do governador Marconi Perillo e a campanha do próprio professor Nion em 96 foram campanhas em que a base esteve unida. Tese que também é defendida pelo vice-governador José Eliton. Desde o início, desde o ano passado, eu venho reiterando em toda oportunidade que tenho a necessidade de um diálogo, de um consenso entre os partidos da base em torno de um projeto único. Naturalmente, isso impõe desprendimento, impõe grandeza de espírito, impõe compreensão da realidade política, impõe a necessidade de buscar um projeto viável para atender às demandas da sociedade, de modo que eu continuo a defender essa tese. Gama, em que medida união dos partidos da base e Vitória caminham juntos? Só há uma maneira da base pensar em Vitória se caminhar junto. Com a saída do Íris, o cenário mudou completamente. Não que o Íris estivesse disparado nas pesquisas e abandonou a vida pública deixando um rombo ali, não. Mas o Íris tem um eleitorado consistente aqui na capital. Esse eleitorado não sabe para onde vai. A partir da saída do Íris, a base aliada, que tem a estrutura do governo de Goiás ao seu lado aqui na capital, ela passa a ter uma chance na medida em que se una. Se tivermos 3, 4 candidaturas na base, com toda certeza as dificuldades serão muito grandes. E era por conta disso, por saber disso, imaginar, vislumbrar isso, que o governador está apelando para essa união da base. Só tem uma chance deles pensarem em vitória nessa união. Só a união garantiria essa vitória? Não custa lembrar, o presidente municipal do PSDB, o Rafael Lousa, disse aí que essa união aconteceu. Ele citou as eleições de Marconi, né, em que a base esteve realmente unida, e apenas a eleição de Nion Albernaz em 96. Depois de lá, houve união também da base, mas nas eleições municipais essa união não levou à vitória. Por quê? Não, porque é muito difícil quando você desune. E em termos da capital, nós temos um eleitorado muito mais crítico. E nós temos um governador que é governador de Goiás já por 4 mandatos. Há naturalmente um desgaste, há naturalmente uma cobrança maior na capital em relação aos governos. Isso é um negócio fundamental, isso é histórico, não em Goiás, mas no Brasil inteiro. E sem a união dessa base na capital, eu não vejo chance, eu vejo enormes dificuldades. Por quê? Porque mesmo com a saída do Íris, nós temos pelo menos 2 ou 3 candidaturas aí que tem um eleitorado muito consistente, Paulo. Então, a base sem união, ela não conseguirá vislumbrar uma vitória aqui na capital. Quem são esses candidatos que têm um eleitorado consistente? Você se refere a Valdir? As pesquisas mostram Vanderlan e Valdir incomodando. A base como incomodou o Íris. Acho até que a desistência do Íris passa também pelos votos que ele nunca imaginou que o Valdir pudesse ter, que ele nunca imaginou que o Vanderlan pudesse ter em Goiânia. Deputado Bruno Peixoto, né? Eu falo agora com o presidente, na verdade, o presidente municipal do diretório do PMDB. Que perspectiva o senhor enxerga para uma candidatura própria do seu partido, que deve ser escolhida até quando, primeiro? Até quando deve ser? Até dia 10 ou 15 nós estaremos apresentando esse nome. Acredito que até dia 15 nós, esse bloco de partidos que já citei, PMDB, Solidariedade, Democratas, PRP e possivelmente PRTB, estaremos apresentando o nome até dia 15. O prazo final é até dia 2 de agosto, né? Até dia 5, que é o prazo final, são as convenções. Para entregar o relatório, as atas todas prontinhas. O que preconiza a lei, até dia 15 de agosto, que inicia-se o prazo, nós temos que entregar ao TRE as atas formalizadas até dia 5, que é o prazo final das convenções partidárias. Então nós temos esse prazo para deliberarmos. Até dia 15 nós queremos, de julho, nós queremos apresentar um nome
para ser analisado pela população. Semana que vem, então? Na próxima semana. Como é que a população vai analisar esse nome? Serão pesquisas? Serão pesquisas, nós vamos fazer pesquisas quantitativas e qualitativas. E vamos sentir se este nome tem capacidade de aglutinar ou não. E temos esse prazo até 5 de agosto, que preconiza a lei, para resolvermos a permanência ou não deste nome. Qual vai ser, na sua opinião, o senhor como presidente municipal do partido, qual deverá ser o mote dessa campanha? Eu entendo que será a comunicação. Ouvir a população, acolher a população e solucionar os problemas. Eu entendo que o grande debate vai girar em torno disso. A qualidade de vida, a competência, a certeza do fazer e fazer bem feito. Os senhores vão explorar o legado de Íris? Porque, queira ou não, como disse o Gama aqui, ele merece respeito, né? Claro, evidente. Tem uma história de 58 anos na vida pública, já foi governador 2 vezes, prefeito 3 vezes, ministro 2 vezes, quer dizer, uma pessoa que construiu o nome dele. Esse legado de Íris será carregado para essa campanha? Os senhores vão colar o nome dos... Digamos que o senhor venha a ser o candidato escolhido pelo seu partido. O senhor vai grudar a sua imagem em Íris ou vai desgrudar essa imagem? Todo e qualquer candidato deste leque que for oficializado, tenho certeza que terá orgulho em mostrar a imagem de Íris e o que Íris fez por Goiânia e por Goiás. No meu caso, sem sombra de dúvidas, vou impor a este projeto que mostre sim, porque a população reconhece e tem grande carinho por Íris Rezende e nós temos que usar isso em nosso favor. Mas o PT já declarou, inclusive, que vai botar na campanha, deputado Bruno Peixoto, aquilo que a população de Goiânia não conhece em relação à gestão do Íris Rezende, aquilo que o Íris deixou de esqueleto para o Paulo Garcia, para o PT. O próprio PT já publicou isso várias vezes na imprensa, que não vai deixar passar em branco a gestão Íris do ponto de vista negativo. Quero apenas colocar em rápidas palavras. O débito, ora mencionado pelo prefeito de Goiânia, está equivocado. Primeiro, tem que haver um encontro de contas com o Estado. É o dinheiro da saúde. Todos nós sabemos que a saúde é municipal. Digo, CAIS, unidades de saúde, PSFs, são todos municipais. E o recurso oriundo do governo federal veio para o município e não para o Estado. Havendo um encontro de contas, não tenho dúvidas que o Estado é que será devedor do município, para responder a respeito do débito existente. Nesse caso, só para ficar claro, quer dizer, o município é o gestor pela política, que vem. Pela política de saúde pública unificada que nós temos no país. O dinheiro vem para o município, que repassa, né, para o Estado, inclusive, e é daí que veio essa dívida. Uma parte é para o município, que é a maior parte, e outra para o Estado. Porém, também há repasso para o Estado. O que está havendo é divergência de qual parte é verdadeiramente do município e verdadeiramente do Estado. O município entende que tem uma parte a ser recebida do Estado e o Estado entende que tem uma parte a ser recebida do município. Então está havendo um imbróglio e esse imbróglio foi parar no judiciário. Então não há de se questionar se existe ou não débito. Então isso nós não podemos admitir, porque o nosso entender é que o Estado é credor para com o município. E esse imbróglio da ligação estreitíssima, né, que existiu até pouco tempo entre Íris e Paulo Garcia, ou seja, PMDBistas, como o senhor, por exemplo, dizem que Paulo Garcia só ocupou a cadeira de prefeito graças ao PMDB, não é isso? Sim. Graças a Íris. Quer dizer, e é verdade, confirmo. Colou-se a imagem de Paulo Garcia com Íris. Esse novo candidato que virá do PMDB herdará também essa imagem colada com uma administração que é extremamente mal avaliada pela população? Paulo, eu digo que relacionamento, homem, mulher, casamento, namoro, todos estes, quando se casa pretendendo passar o resto da vida. Porém, em um ponto que há o desentendimento, há a separação. Foi assim com Íris e com Paulo Garcia. Íris Rezende entendeu que equivocou-se, que errou. Paulo Garcia, da mesma forma. E houve a separação, com respeito. Porém, nós vamos apresentar um projeto diferente do que se encontra. Este será o modelo de gestão que o PMDB vai apresentar à cidade. E aí, seu Gama? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas essa relação PT-PMDB, ela ainda não está muito bem explicada e não está bem terminada.
E eu penso que nessas eleições nós teremos ainda alguns capítulos a ser mostrados. Essa da dívida herdada mesmo, por exemplo, ela está muito mal explicada. A verdade é o seguinte, a prefeitura na gestão do Íris deu cano no Estado em relação ao dinheiro da saúde. A prefeitura deve, isso aí vai ter que pagar. Não tem como explicar, não, porque o Estado me deve daquilo outro, me deve daquela outra história, daquele... Não pode, isso não existe em administração pública. A prefeitura recebeu o dinheiro do governo federal... Pode até haver um encontro de contas, mas aquele dinheiro é devido. É devido e tem que pagar. E o Íris não pagou. O Íris a gestão do Íris deu um cano no estado de Goiás em relação à verba federal que veio para a saúde, que a prefeitura teria que pagar e não pagou. Foi essa denúncia que o Paulo Garcia fez lá na Câmara Municipal. Só para deixar claro, o que você está dizendo é apenas a reprodução das palavras do prefeito Paulo Garcia. Palavras e documentos, que ele apresentou documentos. Então quem está dizendo é o prefeito Paulo Garcia, para não haver mal entendido. Só para deixar claro, está equivocado essa fala. O recurso do governo federal vem para o município e para o Estado. A parte do Estado vai para o Estado. Sim. O que há o questionamento é que uma parte vai para o Estado... A prefeitura da gestão do Íris não deu. Existe também, a prefeitura ajuizou uma ação para cobrar do Estado. E o Estado ajuizou uma ação para cobrar do município. O que foi falado, apenas a fala do município. Que o município está recebendo cobrança do Estado. Mas não foi dito que o município está cobrando do Estado. Então, quando houver um encontro de contas, não tenha dúvida que o município será credor do Estado. Apenas de uma vez por todas, para sanar esse assunto. Tá bem, vamos lá. O programa está quase chegando ao final. Não falamos ainda de 2018, né, Gama? 2018. A saída do Íris arrumou uma encrenca aí. Pois é, como é que fica agora essa história? Porque Íris, se mantivesse a candidatura, teria o apoio de Ronaldo Caiado? É essa a história? Conta aí, Gama. A história é essa. O Íris tinha um acordo com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado beijou, abraçou o Íris, o eterno inimigo dele, depois de umas 3, 4 décadas, eles quase se beijaram na boca por causa de quê? Por causa desse acordo intrínseco entre os dois, de que o DEM, o Caiado, passaria o apoio aqui ao projeto Íris 2016 em troca do apoio a Ronaldo Caiado, ao projeto. O sonho do Ronaldo, ele disse a mim, já disse a você, nessa mesa aqui que permanece o sonho de ser governador. E o Íris chutou o pau da barraca, inclusive no projeto do Caiado, porque sem o Íris, é claro que o PMDB vai querer bancar uma candidatura. Sem o Íris, o projeto do Caiado foi para o saco. Porque o Caiado, com aquele DEM esbagaçado dele, no projeto de governo do Estado, ele está arrebentado politicamente. O DEM, na verdade, é o próprio Caiado. Né? Só ele, não praticamente. Passa disso. Lá também tem um elitismo lá. Em 2018... Só completando a história, não custa lembrar que o Daniel Vilela, que hoje é o presidente estadual do PMDB, também sonha em ser candidato ao governo do Estado em 2018. Então, sobraria Caiado e Daniel Vilela. E Daniel Vilela, sendo presidente do partido, evidentemente que ele não apoiaria Caiado. Ele quererá, talvez, ser ele o candidato. Como o senhor imagina que venha a ser esse imbróglio, para usar uma palavra sua? Com muita tranquilidade. PMDB, Democratas, Solidariedade, PRP e PRTB, nós vamos caminhar juntos para 2018. E o nome que mais aglutinar, que tiver dentro das pesquisas qualitativas e quantitativas maior possibilidade de êxito, será o nome escolhido. Daniel concorda com esta regra, Caiado concorda com esta regra, Lucas Virgílio concorda com esta regra. Essa conversa já aconteceu, então? Está acontecendo permanentemente. Agora, o PMDB só tem um candidato que dá conta. E nenhum desses que ele falou hoje... Vou citar o nome? Maguito. Maguito Vilela é o único cara no PMDB hoje em condições de disputar o governo do Estado de Goiás. O resto no PMDB é tudo coadjuvante. É tudo estrelinha pequenininha, no céu de estrelas do PMDB. E aí significa também que Caiado continua fora. Pois é, a saída do Íris bagunçou o coreto do Caiado, porque a saída do Íris é um pontapé no traseiro do Caiado. Por isso que o Caiado disse... Eu vou no apartamento do Íris, vou tentar convencê-lo. Na verdade, o Caiado não quer nada com o Íris, não. Ele quer que o Íris volte para que ele, Caiado, esteja de novo no projeto e com alguma possibilidade em 2018. Caiado, como estava dizendo o Marcon, vocês estão olhando só projeto pessoal. O Caiado, na verdade, quando está dizendo que vai tentar convencer o Íris, ele quer convencer o Íris, o meu projeto continua, tio Íris. Projeto pessoal. Essa saída de Íris também mexeu no comando do PMDB. Íris, o senhor disse que Íris agora não vai participar da campanha, ele disse isso, né? Que não vai participar de campanha, não vai ser mais conselheiro, não vai ser nada, vai ser apenas um eleitor. Ele apenas vai às urnas para votar no candidato do PMDB. Ele se transformou num Forrest Gump, contador de histórias da política.
E tem histórias para contar. Lindas histórias. Significa, deputado, que eu tenho que correr, porque só falta 1 minuto e meio. Significa que essa saída de Iris também faz com que se implante dentro do PMDB uma nova mentalidade que é do grupo de Maguito e do filho dele, Daniel Vilela? O PMDB tem agora essa nova cara? Não vou dizer que tem cara deste ou daquele. Faço parte do PMDB, sou PMDBista, sou presidente do PMDB metropolitano. Daniel é presidente do PMDB estadual. Eu ocupo a função, fui eleito agora para o próximo ano, segundo secretário da Assembleia. Todos os espaços estão sendo ocupados por nós PMDBistas com todo o respeito. Não existe este ou aquele grupo. Existe respeito para com todos os filiados do PMDB. E é assim que nós vamos administrar. Iris teria dito a interlocutores que teria havido traição dentro do partido, né? Dá para citar nome? Você acha que convém? Acho que a bronca maior do Iris, da dona Isa, é com o Daniel Vilela, né? Mas alguns o outros grupo ligado também, ao Maguito. Que se ligou a Friboi, etc. Que sempre foi o grupo do Maguito. também foi ligado e a que Friboi. sempre foi o grupo ligado ao Maguito. Não, no dia em que Iris lançou a candidatura... Sim, por isso que eu disse, o senhor foi ligado. Sim. O senhor era do grupo de Friboi. Friboi era candidato, andei com Friboi. No dia em que Iris falou, serei candidato, no mesmo dia, fui o primeiro deputado a estar com Iris. Primeiro, estava lá no lançamento e na oficialização, porque estava caminhando com Friboi, inclusive a pedido de Iris Rezende. Iris me pediu, Bruno, mostre os PMDBistas para Júnior Friboi. Quando o Júnior desistiu de ser candidato e Iris assumiu a candidatura, fui o primeiro deputado a estar ao lado de Iris Rezende. Aí não adiantava mais nada, né? Aí o boi já foi com a corda, né? Já era. O boi, o Friboi, todo mundo. Deputado estadual Bruno Peixoto, do PMDB, que é presidente municipal do diretório do partido. Obrigado por ter vindo. Boa noite, eu que agradeço, Paulo, Gama. Prazer sempre estar com vocês, comunicando com nossos telespectadores, prestando conta. Nos acompanhe pelo nosso Instagram, Bruno Peixoto Oficial, pelo nosso Facebook, Bruno Peixoto. Estamos à disposição sempre para servi-los. Um abraço e que Deus nos abençoe. Tá bem. Gama, obrigado por ter vindo também, Gama. Obrigado por ter me chamado mais uma vez, Paulão. Um abração. Um abraço. Leve um abraço a dona Eninha e aos meninos. Muito obrigado. Tá bem? Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite.